Salve, salve família. Não, brincadeira. Vou compartilhar com você nesse vídeo um pouco da minha experiência com o kit teclado e mouse do Dr. Office. Por acaso, se você quiser assistir um unboxing desse produto, eu vou deixar aí na descrição um vídeo do canal Openboxing do Nathaniel, desculpa não saber pronunciar seu nome. Eu não conheço o criador de conteúdo, tá? Eu simplesmente estou recomendando por achar o vídeo realmente muito bom. E eu tava até produzindo, mas estender muita duração nesse vídeo, então eu decidi cortar. Eu utilizei por cerca de 2 meses esse teclado. Deu pra ter, eu acho que, bastante noção, já que eu usei ele de forma bem intensiva, como um teclado principal. Inacreditavelmente, esse teclado já chegou a custar R$30 na loja da Terabyte. No momento que eu tô gravando e editando esse vídeo, ele tá marcado como disponível. O valor é muito tentador, então eu já vou mostrar de cara os pontos negativos e depois eu vou comentar os pontos positivos do teclado. E falar para quem o teclado deveria ser comprado. Pontos negativos. O primeiro deles é a questão do double click, que é uma coisa que você vai perceber. Eu acho que não de imediato, mas conforme você vai, de repente, tentar digitar um texto assim maior, você vai perceber que às vezes ele vai dar double click. E isso é uma coisa super irritante. Qualquer teclado existente, isso é um problema horrível, péssimo. Tem como você mitigar, diminuir um pouco o double click utilizando alguns softwares. No Windows eu vou deixar na descrição. Linux também, que usei um pouco esse teclado. Tem um próprio software dentro da distribuição que eu uso. Tem casos até que dá triple click na tecla de espaço, que é algo completamente horrível. Mas assim, não é toda hora que acontece. É algo ruim que dá pra suportar. Não sei se conforme eu for usando, o problema ele vai intensificar. O segundo ponto é o receptor. É bem problemático às vezes. Principalmente se você desligar o computador e ligar novamente. Tem uma chave seletora para você desligar e ligar tanto o teclado quanto o mouse. E quando eu ligo o computador, e aí eu vou ligar a chave seletora, é muito chato. Tipo, ele não pareia. Você tem que fazer assim um ritual bem engraçado. Que você tem que tirar o receptor de volta, aí deixa o teclado e o mouse ligado. Aí se o mouse ligou, ele emite uma luz vermelha bem típica, um bom sinal. Aí você parte pro teclado, ver se ele tá respondendo, né? Clica com qualquer coisa. E aí se não responder primeiramente o mouse, aí você tem que tirar o receptor de novo e pôr. E às vezes assim, já aconteceu comigo de tirar o receptor e pôr umas 3 vezes, sabe? O teclado pegava, mas o mouse não, por algum motivo. Então o receptor ele é bem maluco assim. O terceiro ponto são as teclas de funções rápidas. A tecla F3 e a tecla F2 se agarrarem. Com agarrar, eu quero dizer você pressionar e ela não descer pressionada. Tipo, ela continuar sendo pressionada mesmo você não pressionando a tecla. Então, por exemplo, a tecla F3, eu fiquei super emputecido quando isso aconteceu. Que é a tecla de aumentar o volume. Então, tipo, o volume foi até o máximo. F2 já aconteceu comigo também, só que a tecla de abaixar o volume, então foi mais tranquilo, né? Eventualmente acontece, isso não aconteceu com as teclas 3 e F2. Com as teclas do teclado padrão, digamos assim, não aconteceu, ainda bem. As teclas de funções, né, da F1 até F12, se combinadas com a tecla FN, a gente tem teclas de função, para você, como eu disse, né, aumentar e diminuir o volume, mas também pausar uma música, pular uma outra música. A questão é que essas teclas, tirando o comando de diminuir, aumentar e mutar o som, fora as outras teclas, são péssimas, sabe, assim, não são muito úteis, sinceramente. Eu realmente não tiro muito uso, eu só mais da tecla de diminuir e aumentar o volume. Outro problema com o teclado, às vezes ele aconteceu bem raro mesmo, mas aconteceu. Ele simplesmente parou de funcionar. Que o teclado ele imita as teclas o teclado numérico. Então, se você pressionar a tecla FN e aí pressionar a tecla J, K, L e assim por diante, e algumas outras, você consegue, em vez de usar J, você consegue digitar 1, 2, 3 e assim por diante. Meio que isso vem ativado por padrão, assim. No instante que você liga o teclado, ele já ativa isso. Aconteceu um bug, assim, uma pane inesperada que isso ficou desativado. E aí o teclado ficou irresponsível. E aconteceu outras vezes também de simplesmente o teclado, sei lá, pirar, assim, não responder mais os comandos. E aí é aquele ritual, é parecido com aquele ritual que eu falei. Você desliga o teclado, liga de novo. Ou não deu certo. Aí tira o receptor, põe de novo. Tira o receptor, desliga o teclado, põe o receptor de volta e liga o teclado. E volta a funcionar, ainda bem. Mas é irritante, né? A tecla do meio do mouse, o scroll, ele é muito barulhento. É bizarramente barulhento. Tipo, eu vou falar depois dos pontos fortes do teclado, os pontos positivos, e vai ser uma coisa engraçada que os botões, eles são bem silenciosos e o botão do meio, ele é super barulhento. O mouse, às vezes, acontece uma maluquice inexplicável e inesperada dele simplesmente se deslocar pros cantos da tela. Tipo, ele se move
do nada, assim, sozinho. E eu sou um cara que prefere usar um teclado na maior parte das vezes, então não chega a me incomodar tanto, mas quando acontece é por que isso aconteceu, sabe? Tipo, eu não sou tão afetado por esse problema, mas é uma coisa super chata. E acontece às vezes, não é toda hora, mas é irritante. Sobre a bateria do mouse, parece que ela descarrega rápido, mesmo eles entrando em modo de espera ou standby bem rápido também. A ergonomia das mãos sobre o mouse, ela favorece um problema muito chato. Eventualmente você vai acabar, digamos que, levantando o mouse involuntariamente. É meio estranho falar como assim você vai levantar o mouse involuntariamente, mas acontece. Os dedos ficam muito deitados, não sei se é só uma experiência única minha, mas a questão é que isso aconteceu. Às vezes você vai acabar deslocando o cursor de uma distância muito grande de uma vez só, ou você não vai deslocar o cursor. Ambos os casos são, enfim, são desagradáveis. Certo, eu acho que esses pontos negativos já vai desanimar bastante, principalmente em relação ao receptor e ao double click, mas tem uns pontos bem legais nesse teclado. O primeiro deles é, nossa, é surpreendente. As teclas, elas são completamente macias, são bem leves de serem pressionadas, e é uma coisa que me encantou logo de começo, sabe? É muito gostoso mesmo. É bem satisfatório pressionar as teclas desse teclado. O teclado, em geral, ele é bastante silencioso, tem um ruído muito parecido com um teclado de notebook. Ponto em relação ao mouse, os botões direito e esquerdo, nossa, são super silenciosos. Sério, o teclado é o mouse mais silencioso que eu já cliquei. Claro, eu não usei muitos teclados na minha vida também, né? Mas os que eu usei, nossa, isso aqui deu de lavada, assim. E é aquela comparação engraçada que eu refleti, né? Do tanto de silencioso que o botão direito e esquerdo tem, o botão do meio tem de ruído, né? Tem de barulhento. O teclado ele é pequeno, mas peso e alinhado ao fato das borrachas anti-deslizantes, eles conseguem equilibrar assim o teclado na mesa, sabe? Você sente que ele não vai se arrastar pela mesa e isso é muito bom. Isso te dá uma confiança assim de que o teclado vai ficar no lugar. A bateria do teclado, ela é duradoura, assim, eu já tive experiência com teclado sem fio, um kit, tanto o teclado quanto o mouse sem fio, e parece que o tempo de duração ficou bem parecido com o teclado que eu usava. Na verdade, o teclado que eu usava antes, eu acho que ele durava mais, mas tá confortável, sabe? O tempo que esse teclado permanece ativo sem você precisar recarregá-lo. Tem outros pontos também aqui que são mais assim, eu acho que é questão de uso mesmo. Talvez algumas pessoas se acostumem, outras não. No meu caso, eu acostumei bem, eu achei bem muito bom, que foi a questão das teclas de navegação, cima, baixo, esquerda e direita, elas estarem pressionadas bem na extremidade e estarem presentes no teclado também. Muito bom, seu dedo não desloca muito, sabe? Comparado a um teclado padrão full size que eles falam, né? Que é o teclado de navegação, um teclado normal e o teclado numérico separados, né? Em blocos. Esse aqui não, ele já é mais enxugado, digamos assim. Mas ficou muito legal essas teclas de navegação. A questão que eu também falei da imitação de um teclado numérico no teclado padrão, né? Na fileira principal, digamos assim. Também é assim, a partir do momento que você pega costume, cara, super aproveitoso. Realmente eu acho que é meio estranho, né? Porque assim, você vai ter que usar as duas mãos, né? Você tem que manter o FN pressionado. Então não tem como digitar só com uma mão, como se fosse no teclado numérico. Mas apesar disso, veio bem a calhar. E é uma coisa engraçada, que assim, no Windows, se você combinar o FN com o Shift, você consegue usar as teclas de navegação no teclado padrão mesmo, sem usar as teclas de navegação próprias do teclado. Então isso às vezes ajuda pra caramba, sabe? Uma coisa bem maneira, assim. Na verdade, se você segurar o Shift, se tiver um teclado full size, se você tiver teclado full size, segurar o Shift e pressionar a tecla 4, 6, 2 e O no teclado numérico, ele também vai movimentar, né? Não é uma característica do teclado em si, é do próprio sistema operacional Windows. Já no Linux, né, na distribuição Ubuntu que eu uso, isso não acontece. Ele move também, mas ele seleciona o conteúdo, ele não só navega. Mas enfim, são pontos bem legais, assim. Sobre o meu veredito, né? Pra quem é esse teclado? Eu consigo imaginar duas pessoas, dois nichos assim, de pessoas que comparem esse teclado. A primeira é aquela pessoa que tem um teclado full size
e quer experimentar tá indeciso se a próxima aquisição de um teclado seria um teclado mais enxugado, sabe? Um teclado 60%, 70%, e se aproxima com esse layout desse kit. Eu acho que pra pessoa experimentar e ver se ela vai se acostumar, se ela vai gostar, eu acho que esse kit, teclado e mouse, pelo preço, eu acho que super justo, sabe? Acho que vai ser uma bela forma de experimentar, né? Se ela vai se acostumar ou não. No meu caso, eu acostumei muito, então se eu eventualmente fosse comprar um teclado mais robusto, um teclado melhor, eu investiria nesse formato que eu me acostumei bem. E o segundo nicho, digamos assim, de pessoas que talvez pudessem comprar esse teclado e mouse, seria aquelas pessoas que montaram sua configuração de computador, né? O seu setup, e aí o pessoal meio que economizou ali no teclado e mouse. Esse teclado e mouse aqui, por ser sem fio, eu acho que vale super a pena. Em geral, eu não recomendaria esse teclado para jogos eletrônicos. Realmente não é uma escolha para essa finalidade. Eu testei brevemente o teclado com um jogo de FPS. A experiência que eu tive foi que, como eu pressiono a tecla de espaço constantemente, sabendo que a tecla de espaço falha nas extremidades, falha bastante a movimentos que eu queria executar. E o engraçado é que o mouse, por incrível que pareça, ele se saiu melhor do que o teclado, pelo simples motivo de que eu tenho muita dificuldade em um jogo de FPS de realizar um disparo, seja da arma de fogo que eu estiver utilizando. Com esse mouse, eu consegui realizar isso de forma completamente sem muito esforço, sabe? Eu realmente clicava e realizava um disparo. E é uma coisa que no teclado, no kit de mouse e teclado da Logitech que eu usava antes, que também era sem fio, eu não conseguia realizar isso. Eu sempre realizava um disparo duplo. Era questão de falta de coordenação minha mesmo. Não era defeito no mouse. Nesse sentido, foi positivo, né? Eu recebi muito bem o mouse. Em geral, não é um teclado recomendado para jogos. Digamos que dá pro gasto, serve. Você consegue jogar, mas não é a coisa mais recomendada, eu acho. As pessoas que querem testar um teclado compacto, um teclado 60% a 70%, mas estão indecisas e querem ver se vão acostumar, é ótima forma de testar. E as pessoas que economizaram no setup, estão sem dinheiro para comprar um teclado ou um mouse melhor, essa é uma boa alternativa. E é isso, eu espero que você tenha gostado desse review, espero que tenha te ajudado a fazer uma escolha certa em relação à aquisição do teclado. E tchau!